Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Efésios capítulo 5, versículos 22 em diante. Eu acho até Efésios 5, versículo 22 em diante. Nós falamos de manhã a respeito desse texto, da introdução dele, um pouquinho sobre o primeiro pilar da família, e hoje, se Deus quiser, a gente vai caminhar em direção aos demais pilares. Eu não tenho pressa, então se eu não terminar todos os 4 pilares hoje, a gente vai finalizar a semana que vem, se Deus assim permitir. Não há por que termos pressa só porque é o mês da família, mas nada de errado em usar um mês, uma semana, um domingo do mês que vem para falar também da família. E mais uma vez eu queria orar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua graça em nossas vidas, o teu perdão em Cristo Jesus, que não é perdão de teoria, mas é real, que transforma, perdão que liberta, perdão que é modelo para nós. Oramos que o Senhor abençoe a tua igreja, essa igreja local, com todos os irmãos, todas as famílias que aqui estão, do jeito que estão, às vezes passando por momentos de bonança, às vezes por momentos de turbulência, mas o Senhor é a razão e a solução da família. Pedimos que o Senhor, com a tua graça, venha ajudar-nos, abrindo agora a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Me ajude a ser instrumento fiel, abrindo e falando a tua palavra de forma fiel e clara, e que teu Espírito venha aplicar em nossas vidas. Oramos assim, no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Os pilares de uma família. Toda casa, quando é construída, você pensa naquilo que vai aguentar, que vai perdurar, que vai manter essa casa ao longo dos anos e das décadas. Você não faz uma casa para durar 1 ano, nem 10 anos, você faz uma casa para durar gerações. Na verdade, para durar até que nunca quebre, né? E um lar, quando ele é formado com esse vislumbre, com esse alvo, né? Mas aí vem as tempestades, e às vezes as tempestades balançam, às vezes trazem ruína, às vezes trazem problemas. Mas eu queria falar aqui dos pilares da família. São princípios estruturais que devem manter a família em pé. Mas a base desse pilar é Jesus. Se Jesus não estiver, não vai ter como manter. Muitas famílias que não se renderam a Jesus estão aí, e na verdade é por causa de Jesus que estão, mesmo sem as pessoas reconhecerem. Mas aqueles que reconhecem que Jesus é o centro, que é a base, a fundação, tem uma família de gratidão, uma família em que o Espírito de Deus tem controle, em que você adora de verdade, em que você é grato de verdade, em que você se sujeita de verdade. Falamos disso hoje de manhã, que antes desse texto, o que identifica alguém cheio do Espírito é realmente alguém que adora, alguém que é grato e alguém que se sujeita dentro da família. E eu queria então partir do verso 25. Eu vou voltar no 22 depois, mas nós vamos ler juntos aqui, em uníssono, tá bom? Se você puder ler comigo do 25 até o 27 nesse momento. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Do 28 a 30. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então nós temos aqui o amor do marido como o primeiro pilar sobre Cristo, né? O primeiro pilar sobre o alicerce de Jesus, e que é o que mantém a casa em pé. Eu comecei pulando os versículos falando do marido de propósito, porque eu creio que esse é o princípio, é a ordem
que começa ali com o homem tomando uma decisão, o marido tomando uma decisão. Aqui diz que o amor do marido pela esposa é o que deve nortear, que deve pautar ali um lar estruturado. Não um lar perfeito, mas um lar perdoado, um lar estruturado. O que quer dizer esse amor que o marido tem que ter com a esposa? É o amor que Cristo tem com a igreja. Aqui dá um exemplo. A Bíblia tem vários significados de amor e usa a mesma palavra, amor, né? Mas no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra amor, ela tem algumas divergências, algumas diferenças. Quando você vê a palavra amor em outros contextos, por exemplo, o amor, para nós traduzido amor, também pode significar o amor eros, da palavra grega. Eros é um amor romântico, é aquela paixão que todo mundo experimentou aqui enquanto estava no começo, né? De formar uma família. Aquilo que traz os brilhos nos olhos, aquilo que te faz tremer, friozinho na barriga, né? No começo. Mas por que esse friozinho na barriga não continua? Alguns continuam, mas por problemas físicos, né? Mas não por causa do amor romântico, um amor eros. Mas esse amor eros é parte, é uma forma de amor. Outro amor é o amor filia, que envolve a amizade, companheirismo entre amigos e irmãos. Quando você fala, eu te amo, meu irmão, é esse amor que eu quero dizer. Não é o mesmo amor que o marido tem para com a esposa, mas é um amor. E em grego é especificado, o amor filia. E o amor storge é uma afeição e afeto entre queridos, familiares, né? Não chega a ser um amor romântico, um amor profundo, mas é um amor de consideração, de respeito. E o amor ágape é o amor que retrata o amor divino para com o ser humano, é o amor de Deus para com o homem. Interessante que aqui nesse texto, a palavra que diz que para o marido amar a esposa, sabe qual é? Não é o eros, não é o filia, não é o storge, mas é o ágape. É o mesmo amor que Deus tem para conosco, o marido deve amar a sua esposa. Isso quer dizer que esse amor não é aquele que vai durar no começo, com um friozinho na barriga e depois acaba. Não é aquele que tem uma consideração só como um amigo verdadeiro. Não é aquele que tem um respeito só como um parente, mas é aquele que é de Deus para com o homem, que não acaba. É um amor que perdura, um amor perfeito, um amor divino. Então é esse tipo de amor. O amor ágape, irmãos, não é um amor que fica nas músicas românticas em que você ouve, né? Os famosos aí da música popular brasileira ou qualquer outro país, né? Que fala daquele amor que tem até músicas bonitas, né? Populares, antigas, hoje em dia já muito ruim, mas amor que trata do amor para um homem ou uma mulher. Mas o amor ágape é um amor que envolve mais do que esse sentimento. É um amor que envolve uma decisão. É algo que você sabe o que é certo e fala, eu vou fazer, porque esse é o certo. Mas você tem que saber o que é certo. E Jesus nos mostra o que é certo. Ele nos exemplifica o amor. Jesus tomou uma decisão. Ele veio e ele fez algo por nós. Ele obedeceu à missão que o Pai lhe deu. Deus Pai tomou uma decisão. Ele amou o mundo tanto que ele deu o seu Filho. Então envolve uma decisão, envolve um compromisso. Não é só decidir começar, mas é continuar. É um amor que vai além dos sentimentos. Porque todo mundo quer começar, amém? Mas poucos continuam. E menos ainda terminam. Mas o amor verdadeiro é aquele amor compromisso. Que você pode contar com aquilo. O amor que é um amor-ação. O amor que envolve a emoção, mas não para por aí. É um amor que continua, é um amor incondicional, que não depende da outra pessoa retribuir ou não. Aí que é a parte mais difícil, né, irmãos? A palavra de Deus diz, Romanos 5,8. Alguém pode ler para nós em voz alta? Romanos 5,8. Abra a Bíblia e leia para nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é o que, de acordo com esse versículo? Deus prova o seu amor imerecido. Irmãos, eu não merecia, você não merecia. Ninguém aqui fez um bem para merecer esse amor. Mas Ele fez, sendo nós ainda pecadores. É esse amor que o marido deve ter para com a esposa. É esse amor que Paulo conclama os homens a ter para com a sua esposa. Agora eu digo, o mundo divulga esse amor? Não.
O mundo divulga um amor baseado em coisas passageiras, efêmeras, na aparência, como eu falei de manhã, né? A beleza é uma coisa bonita, né? É uma coisa bela, mas é passageira. Se o amor depende de algo passageiro como esse, então vai durar alguns anos, talvez décadas no máximo, mas vai passar. Enquanto que o amor divino, o amor ágape, nada derruba, porque ele é ancorado em Deus, ele é modelado em Cristo. É esse amor que o marido deve ter para com a esposa. O que não é uma expressão de amor? Alguém leia lá em Colossenses 3,19. As referências estão aqui, eu peço que os irmãos me ajudem, não estão escritas, tá? Mas estão alistadas embaixo. Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Então, aqui fala da ordem, Paulo fala aos Colossenses: maridos, amai vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Parece um contrassenso aqui, né? Algo distinto. E interessante aqui, irmãos, ao invés de se irritar contra a esposa, né? E o que poderia ser essa ideia de irritação? Algumas outras versões trazem a palavra se amargurar contra a esposa. Você acha que hoje em dia tem casais, famílias amarguradas? Maridos amargurados com a esposa? Ou esposa com o marido? Obviamente que tem, né, irmãos? A irritação que Paulo está falando para não ter, mas ter amor, se exemplifica como guardar rancor, por exemplo, por ofensas. Lares não são perfeitos, então a sua esposa vai te ofender em algum momento. Não vai fazer o que a sua mãe fazia. E às vezes sua mãe te ofendia também. O lar tem isso. O marido não deve guardar rancor por ofensas de palavras ou ações da esposa. O que também causa irritação é colocar os filhos contra a esposa. O marido irritado coloca os filhos contra a esposa, como se fosse uma briguinha de dois times opostos, e aí vamos ver quem consegue trazer mais gente para o seu lado. A irritação causa ignorância, ou ignorar a esposa sem conversar com ela, fazer uma greve de comunicação, né? Sem ter um afeto emocional e físico, sem elogiá-la. Tudo isso pode exemplificar essa irritação, essa amargura do lado do marido. Essa irritação pode fazer o marido ofender e zombar da sua esposa. Ah, pastor, não tem isso. Tem, sim. Até piadas nós podemos fazer. Os maridos fazem piada da esposa. Perto dos outros, né? Ou explodir em palavras e ações. Cadê o romantismo do início? Agora não é. Agora são palavras duras e ríspidas. Ou reclamações da vida conjugal para outros, como se ali fosse um divã de um psiquiatra, ou se fosse momento de você divulgar algo íntimo, algum problema que se tem dentro do lar. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é para amar e não se irritar. Então, tudo isso que eu acabei de exemplificar são coisas que são opostas ao amor ágape. Mas eu falei do que não é a expressão do amor, essa irritação. O que seria a expressão do amor? É o que o próprio texto da palavra de Deus nos fala, a partir do versículo 26. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra. Seria pela palavra, com base na palavra, e exemplificado pela palavra de Deus, o marido abençoar a mulher, ajudar a mulher a estar mais perto de Deus, a ser mais parecida com Jesus, a alcançar um patamar espiritual. E logicamente arrasta, né, a parte emocional e física junto. Porque se nós estamos bem com Deus, irmão, se nossa esposa está bem com Deus, ela vai ser beneficiada e vai beneficiar o lar. Então o marido que ama como Jesus ama a igreja, ele não sabe, ou se sabe melhor ainda, né? Ele vai abençoar todos, vai abençoar a esposa, o lar, os filhos, vai abençoar a igreja, vai abençoar a nação, só de cumprir algo que foi ensinado por Deus e exemplificado por Jesus. Então, o marido que ama, ele pastoreia a esposa, santifica, purificando com a palavra. Isso é pastorear, é você ficar atento ao cuidado espiritual. Isso quer dizer que o marido ele vai apoiar a mulher a vir para a igreja. Ele vai levar a mulher na igreja.
Ele vai incentivar, ele vai exemplificar, ele vai fazer tudo o que é de melhor para que a mulher seja pastoreada. Não quer dizer pastoreada pelo pastor, tá? Aqui. O pastor da igreja não tem a função de fazer o que o marido deveria fazer. O pastor da igreja tem a função de ensinar os maridos a fazer o que eles devem fazer. O pastor da igreja tem que relembrar a cada um do seu papel. Mas nós devemos, então, como maridos, ajudar, pastorear nossa esposa. Outra função do marido, versículo 28, nós falamos aqui: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Amar como aos seus próprios corpos. Nós nos protegemos. Hoje de manhã eu até falei isso, né? Que se eu chegar, por exemplo, aqui no Magno e eu colocar meu dedo no olho dele, ele vai piscar. A não ser que ele tenha um controle mental fenomenal que vai ficar com ele aberto, né? Ele vai piscar. Por quê, irmãos? É um instinto natural de autoproteção. Nós cuidamos, nós nos protegemos, né? Se você põe a mão no fogo, você tira logo, né? Se você põe o dedo na tomada, não sei que é uma criança, né? Que é curiosa, mas você sabe que vai dar choque, você vai evitar aquilo. Isso é algo que Deus incutiu na natureza humana. E aí disso que Paulo está falando, né? Os maridos devem amar as mulheres como eles cuidam do próprio corpo. E eu até falei de manhã, falei de um assunto polêmico aqui, né? Da psicologia, que eu não sou contra a psicologia, eu sou contra a psicologia que nega Deus. Na verdade, eu sou contra qualquer ciência que descarta Deus. Se a pessoa falar Deus não precisa, não existe, eu descarto essas pessoas, mas não a palavra de Deus. Essas pessoas precisam aprender com o autor da vida, né? Com o criador do universo. Então elas precisam aprender, precisam se render a Deus. Mas qualquer profissão que considera Deus no seu devido lugar, que é o criador, que é o autor da vida, que tem para nós, deu para nós o manual do indivíduo e da família, essas profissões têm o que prosperar, né? Tudo no seu devido lugar. Mas, por exemplo, as pessoas que falam, não, a pessoa tem que aprender a se amar primeiro. Nós ouvimos isso sempre, né? Logicamente, precisamos ter uma boa autoestima, uma alta autoestima, né? Isso é saudável. Mas aqui, de acordo com esse texto, nós já nos amamos. Já percebeu isso? Olha o versículo 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Para ir mais a fundo ainda, Jesus Cristo, ele cuida da igreja dele? Ele cuida da igreja? Não importa a época da história da humanidade que seja, por mais difícil que seja, Jesus é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E ele vai te ajudar na hora mais difícil, na hora das apostasias do final dos tempos. Jesus, ele está ali. Amém, irmãos? Ele ama a sua igreja. Ele amou, ele ama hoje e vai amar por toda a eternidade. Tanto é que nós somos a noiva de Cristo. Nós temos uma festa programada no céu. Amém, irmãos? Então, o amor de Jesus é um carimbo. Ele autentifica e ele garante para nós que ele ama a igreja. Então, como ninguém nunca odiou a sua própria carne, então aqui ninguém nunca odiou. Isso aqui não tem nenhuma exceção que está falando aqui. O marido, ele se ama. Então, do jeito que ele se ama, ele deve amar a sua esposa. O marido se protege, então ele deve pensar agora, porque a mulher dele, a esposa dele, é parte dele agora. Os dois são um. Não tem como separar mais. Ele é carne. Diz carne e osso, né? Carne de pescoço, né? Carne de pescoço. É difícil arrancar aquela carninha lá. Não tem como, né, irmãos? Agora é uma coisa só. Então, o marido ofendeu a esposa, ofendeu a ele. Machucou a esposa está fraca, ele está fraco. A esposa está firme, ele está firme. Então, essa união divina, né? Idealizada por Deus e abençoada por Deus, deve ser mantida em mente. O marido, ele deve proteger aqui a sua esposa, como ele protege o seu próprio corpo. Então o marido pastoreia, o marido protege e o marido provê. Versículo 29. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então nós já fazemos isso, amém, maridos? Você trabalha duro, acorda cedo, dorme tarde, porque você está trazendo pão para casa. Mas além do pão, além da provisão, precisamos lembrar do pastoreio, precisamos lembrar da proteção. Proteção da esposa não é só a proteção física, né, irmãos?
proteger contra ladrões, entrar na casa, mas é proteger de abusos externos e às vezes até de pessoas queridas ao redor, pessoas que abusam emocionalmente. O marido tem que ir lá e tomar o passo e falar: não, pera, aqui não. Então a proteção, ela envolve muito mais. A mulher, a esposa, ela é parte da família, ela é parte do marido, é um lar. Marido, você tem amado a sua esposa de uma forma prática, com amor ágape, pastoreando a sua esposa, orando por ela, tendo certeza de que ela está crescendo na fé, dando tempo para ela poder orar, estudar a palavra de Deus, protegendo-a e provendo para ela? Agora eu gostaria de falar sobre o segundo pilar, que é o pilar da submissão da esposa. Olha que palavrão, todo mundo foge dessa palavra submissão, né, irmãos? Mas a palavra de Deus não muda, ela está aqui. Efésios 25, 22 a 24 e 33. Leiamos juntos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, o segundo pilar para um lar estruturado, um lar saudável, seria a esposa se sujeitar, se submeter ao marido. No mundo caído, irmãos, essa palavra submissão virou palavrão, como eu acabei de falar aqui. Mas é interessante que a submissão não é resultado do pecado da humanidade. Ela vem antes do pecado. Deus criou a família e criou a família para ser sujeita. Se você abrir lá em Gênesis 2,18, eu vou pedir que alguém leia em voz alta. Pedir que os irmãos estejam rápidos no gatilho, olhando as referências lá embaixo, está vendo? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O pecado entrou na humanidade no capítulo 3 de Gênesis, nós estamos no capítulo 2. Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança deles, são valorizados por Deus, têm valores essenciais idênticos, mas têm funções diferentes. Nada de errado em funções diferentes. E dentro do lar, então, Deus falou para a mulher, né? Vou criar uma mulher idônea, uma ajudadora para o homem. O homem que eu coloquei ali para governar, e ela vai governar com ele. Ela vai cooperar, ela vai ajudá-lo na governança do mundo. E então, antes do pecado, ela já foi criada para ser ajudadora, para ser submissa, sujeita nesse caso. Então, o pecado não tem nada a ver com a sujeição. O que o pecado fez com a sujeição? Gênesis 3,16. Alguém lê? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele os dominará. Muito bem. Então, aqui já se implica duas coisas. Tanto a gravidez não é resultado da queda e nem a submissão é resultado da queda. O que é difícil é a dor da gravidez e a dificuldade da sujeição. Isso é resultado do pecado. E o trabalho também não é resultado do pecado. O trabalho é uma bênção. O que é ruim é o cansaço, que é o espinho que vem com o trabalho. Então, o pecado atrapalha tudo, irmãos. Todo o plano maravilhoso de Deus. Mas aqui, depois do pecado, agora a mulher ela teria dificuldade com a sujeição. O que antes para ela era tão natural, agora se tornou uma luta, uma dificuldade muito grande. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, ao invés de agora uma liderança amorosa, sacrificial, agora o homem traduz isso como um domínio. Por isso que muitas vezes o homem abusa da autoridade que Deus deu a ele. Ele tem que exercer a autoridade, mas ele faz errado. Faz de forma ruim mesmo. Faz de forma malvada, né? Muitas vezes até ditatorial. Então, isso é sinal do pecado, não a liderança. Então, o teu desejo será para teu marido. Então, a tendência natural da mulher caída é resistir à liderança do marido. É falar, não, eu não vou ouvir o que ele quer me dizer, não.
Eu sei melhor. Ah, não, ele não conhece as coisas, eu sei mais do que ele. E as mulheres muitas vezes sabem muito mais do que os maridos, sabemos? Tem mulheres inteligentíssimas que sabem mais, faz melhor que o marido, mas isso não muda a ordem das funções dentro do lar. Deus falou, não, nesse caso, você é mais esperto que ele, você lidera, viu? Não, Deus não falou isso, ele falou, o marido lidera. A mulher ajuda o marido a liderar. Há uma diferença. Então a tendência natural da mulher caída é resistir à liderança. A tendência natural do homem caído é subjugar a mulher, ou se submeter totalmente. Já viu aquele ditado, é meio vulgar, né? Mas o homem banana e a mulher abacaxi, né? O homem que se submete e a mulher que faz tudo, que manda em tudo. Esse não é o plano divino de Deus. Deve ser o homem que lidera com amor, um sacrifício, e a mulher que submete com voluntariedade. O homem e a mulher não devem viver uma disputa, irmãos. Não é disputa. Não temos as diferenças, a guerra dos sexos, como diz, né? E até tem símbolos que dizem que o homem é de que planeta? Marte, a mulher de Vênus. Isso não está na Bíblia, sabia, né? Nós somos terráqueos, criados por Deus, a imagem e semelhança dele, mas nós ouvimos essas mentiras, fazemos umas piadinhas, rimos e achamos que é assim mesmo, por causa das diferenças que tem. Deus nos criou diferentes, glória a Deus, amém. Amém que eu não casei com uma Fábia, né? Um Fábio com cabelo comprido, né? Eu casei com a Débora, ela é diferente de mim, ela me complementa, ela é melhor que eu. Eu preciso dela, sem ela eu não consigo. E ela também vai falar a mesma coisa, estou falando isso porque ela não está aqui, né? Mas nós precisamos um do outro, nós nos complementamos. Irmãos, somos essencialmente iguais. Alguém leia Gênesis 1:27. Leia Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha, criou o ser humano à imagem dele, homem e mulher os criou. Ou seja, a mulher representa Deus do mesmo jeito que o homem representa Deus. A mulher reflete a Deus do jeito que o homem reflete a Deus. Somos iguais diante de Deus, irmãos. Ninguém é superior ou inferior em essência, mas temos diferenças em função. E quando nós fazemos bem a nossa função, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Não devemos tentar pular em cima da função do outro. Porque se nós fazemos isso, atrapalha tudo. O outro vai ter que brigar para tomar um lugar, ou tomar o seu lugar porque você saiu dali, e aí vira uma confusão. Nós queremos dar uma de Deus, de que sabemos melhor que Deus, porque o homem moderno sabe bem se virar. Sabe bem se virar, irmãos? O final dos tempos prova que a humanidade está um caos. E só pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus nos mantém aqui, irmãos, e Deus está pronto a perdoar, a restaurar. Nós precisamos de Deus sempre, irmãos. E precisamos voltar ao manual, a ler, Senhor, o que o Senhor quer do marido? O que o Senhor quer da esposa? Precisa perdoar? Eu preciso ceder? Senhor, me ajuda. E Deus está pronto, irmãos, a fazer isso. Deus não tem nada contra a família, Ele está a favor da família, Ele quer nos ajudar. É difícil? É desafiador, sim, mas com Deus as coisas vão. O homem e mulher têm funções diferentes. Salmo 70, verso 5, alguém lê em voz alta. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenha. Os movimentos feministas querem falar que todo mundo está oprimindo elas, as mulheres e tudo mais. Interessante que Deus não menosprezou a mulher quando Ele criou a mulher para ser auxiliadora idônea do homem. Na verdade, Deus usou um atributo dele mesmo, Deus, para colocar na mulher. Do jeito que Deus é o nosso auxílio, olha, irmãos, Deus, Ele me auxilia. Ele criou a mulher para assumir essa função dele no relacionamento. Falou, eu vou te pôr, mulher, para você fazer o que eu faço com o homem. Você vai ter o papel de Deus. Olha para você ver, irmãos, auxiliando o seu marido, porque ele precisa de ajuda. Sozinho ele não consegue, então eu vou criar alguém, a minha imagem, para auxiliar o marido a fazer a minha vontade. Dá para perceber, a visão é diferente? Isso não levanta a sua autoestima, mulher? Você não é ninguém mais nem menos do que uma representante de Deus na vida do homem.
O homem precisa de você, esposa, mas você deve cumprir a sua função. Se você tentar sair daquilo, você não vai auxiliar, abençoar, como você foi desenhado. Jesus exemplifica isso em João 13,14. Alguém lê para nós. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Irmãos, numa sociedade em que exalta você estar por cima e pisar nos outros para baixo, você vê o nosso Salvador fazendo isso. Isso demonstra que os valores atuais estão totalmente errados. Demonstra que se o nosso Salvador e Mestre abaixou, sujou a mão nos pés dos seus seguidores e lavou e enxugou, isso mostra para nós que dentro de uma família, uma mulher se submeter à liderança de um homem não quer dizer nada nesse sentido. É algo honroso. Jesus falou, na verdade, para os seus seguidores copiá-lo, servindo, auxiliando, ajudando. Jesus nos dá o exemplo disso. Então, irmãos, vamos, com a ajuda de Deus, fazer isso. E as irmãs têm o privilégio de representar a Deus nisso. A esposa que agrada a Deus, a esposa que é submissa, agrada a Deus. Colossenses 3,18. Alguém lê para nós. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Isso é conveniente ao Senhor, isso é bom, isso agrada ao Senhor. E Deus estabeleceu como fazer isso. Do jeito de Deus, não do nosso jeito. Ah, mas eu vou ser submissa naquilo que eu quero. Ah, mas isso aqui, então, como convém ao Senhor. Se convém ao Senhor, eu vou me moldar para agradar ao Senhor. Então, a submissão agrada a Deus. 1 de Pedro 3,1. Alguém lê? Amados, escrevo agora esta segunda carta. 1 Pedro, né? Sim. 3,1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecessem a palavra pelo corpo de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. A submissão da esposa faz com que ela ganhe o marido pelo exemplo, não pela pregação. Interessante isso, né? Não quer dizer que a esposa não pode abrir a Bíblia, ler um versículo para o marido que não conhece a Jesus. Não é essa a ideia. Mas a ideia de querer forçar a que Deus lhe deixou um jeito certo de você evangelizar o seu marido. Como que é? Se submetendo de forma bíblica. Então, se uma esposa tem um marido que não conhece Jesus como Salvador, você ora pela salvação dele. Você fala dos versículos bíblicos, convida para a igreja, mas a melhor forma, a forma mais eficiente, a forma que esse texto nos fala é pelo porte das suas mulheres, pela atitude de falar, eu vou fazer o que Deus quer de mim como esposa, eu vou ser auxiliador. O marido vai falar, puxa vida, num mundo tão de ponta cabeça, por que ela está fazendo isso? Ah, porque Deus falou? Puxa vida, então Deus sabe o que fala. Ela está me abençoando. Eu não mereço, olha, eu preciso... E ele entende que tem coisa errada na vida. E você vê o processo, irmãos, de conversão que Deus usa através da submissão feminina da esposa. Então, a submissão é um meio de salvação do marido. E por último, ela honra a palavra de Deus. Tito 2,5. Tito 2,5. A serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Bem, porque se essas mulheres aqui, elas não fizerem dessa forma, não serem mulheres desse jeito aqui, elas podem trazer blasfêmia à palavra de Deus, ela pode trazer menosprezo à palavra de Deus. Mas se elas forem mulheres assim, como acabou de ler, moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a palavra de Deus vai ser exaltada, para falar, puxa vida, realmente funciona. É assim que um lar deveria ser. E essa mulher prova que é possível, né? Então a palavra de Deus é confirmada, ela sai das páginas e ela vem em cena no lar. Então, a mulher que se submete a Deus, ela agrada a Deus, ela ganha o marido para Jesus se o marido não é salvo, e ela honra a palavra de Deus. Irmãos, Deus ele abençoa o lar em que o marido ele ama a esposa sacrificialmente, coloca a esposa na frente dele, em primeiro lugar, se põe na frente para
proteger, pastorear e prover para ela. E a mulher que auxilia o seu marido, se sujeitando nesse aspecto bíblico. Então, nós vimos isso. E o terceiro pilar, que nós não vamos falar hoje, a educação de filhos. Se Deus quiser, no próximo domingo, por causa do nosso tempo. Tá bom, irmãos? Mas esteja em oração, então, se Deus quiser, no próximo domingo a gente vai falar mais sobre agora como os pais que têm filhos, que foram abençoados com filhos, devem agir biblicamente para com eles. E depois, como os filhos que têm pais ali vivos, né, podem e devem agir para com eles. E então nós vamos ver esse trecho riquíssimo dos pilares da família sendo completados. Mas eu queria parar por aqui e falar para você uma palavra de ânimo e esperança para você. Nenhuma família daqui é perfeita, a começar na minha família. Nós temos lutas, dificuldades, mas nós somos perdoados. Isso posso dizer. Eu sei o que é ser perdoado porque Jesus me perdoou. E eu posso levantar de cabeça erguida, coração limpo e falar: agora eu vou caminhar de novo. Eu vou caminhar com a minha esposa, eu vou perdoá-la, ela vai me perdoar, porque eu já fui perdoado. Quem foi perdoado não tem dificuldade em perdoar. Agora, quem não foi perdoado por Jesus, isso é algo desconhecido para a pessoa. Ela não sabe o que é, nunca experimentou isso. Eu gostaria que você, nesse momento, você orasse agora, fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça. Queria te dar uma oportunidade, se você está aqui hoje à noite, ouvindo essa palavra sobre família, ouvindo sobre os pilares de uma família estruturada, mas você não tem Jesus como a base da sua família, como a base do seu lar. Como você faz para ter Jesus? Você tem que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para Deus pelos seus pecados. Esses pecados levaram Jesus a morrer na cruz, porque Ele te amou mesmo sendo pecador, a ponto de morrer pelos seus pecados. Mas o que você faz com isso? Se arrepende deles, pede perdão para Jesus e pede para Jesus te salvar, ser o seu Salvador. Ele quer ser a base para a sua família, o modelo perfeito. O modelo perfeito de marido, ele foi. O modelo perfeito da função da esposa de submissão, ele também foi. Você precisa de Jesus antes de qualquer coisa. Você não consegue melhorar o seu lar sem Jesus. Jesus é tudo. Você tem Jesus na sua vida como Salvador pessoal? Se tem, amém. Se não tem, aceita agora. E eu te convido, eu falei, como que eu creio em Jesus como Salvador? É simples. Quando o eunuco estava querendo ser batizado, Filipe disse, o eunuco falou: eu posso ser batizado, não posso? E Filipe disse: é lícito se crês de todo o coração. Então você crê em Jesus como seu Salvador? Se você nunca aceitou Jesus, agora de cabeça baixa, olhos fechados, você está sentindo Deus tocar no seu coração para se arrepender dos pecados e crer em Jesus agora como Salvador? Levanta sua mão. Pastor, Deus está falando comigo. Eu entendi o Evangelho. Você nunca aceitou? Se você já fez isso uma vez, você não tem que fazer de novo, tá? Se já aceitou Jesus, amém. Agora daí para frente. Mas se você nunca fez isso, nunca orou pedindo perdão e salvação, levanta a mão. Pastor, Deus está falando comigo. Eu quero fazer isso agora. Se você já fez isso, amém. Agora, imagino que todos aqui um dia já fez essa decisão, seja anos atrás ou alguns dias atrás. Agora você vai falar com Deus: Senhor, me ajuda a restaurar a minha família. Eu não posso mudar tudo, não posso mudar as pessoas ao meu redor, mas com a tua ajuda, com o teu Espírito, muda a minha vida. Como esposa, me ajuda a ser uma esposa que te honra. Como marido, me ajuda a ser um marido que te honra. Marido que ama. Alguém que põe em prática o perdão. Levante sua mão. Pastor, Deus falou comigo. Amém. Amém. O perdão é libertador, irmãos. O perdão tira o peso das costas da gente, você nem imagina. Jesus veio para nos tornar livres. Ele nos perdoou. E Ele nos tornou perdoadores. Perdoadores, a começar do nosso cônjuge. Deus tem tudo para restaurar.
Senhor, ajude os irmãos, as irmãs, ajude cada um. O Senhor conhece as lutas de cada um diariamente, Senhor Deus. Ajude cada um nas suas lutas, ó Pai, com a tua graça. Que experimentem o perdão de Jesus, aqueles que já são salvos, o perdão diário dos pecados, e que pratiquem esse perdão, mesmo quando o outro não merece, quando o outro não busca, mas o Senhor nos ensinou a sermos perdoadores. Ajude, ó Pai, a sermos como Cristo dentro da nossa família. Ajude os homens aqui, os maridos que são casados, a amarem sacrificialmente o amor ágape. Ajude as mulheres, as irmãs casadas aqui, talvez em contexto em que o marido não é salvo, a ganhar o marido para Jesus. Isso pode levar dias, pode levar anos. Mantenha viva essa chama, a tua verdade, o Deus que nos ajuda em todo momento. Ajude, Pai, anime. Ajude aqueles que ainda não casaram, que um dia talvez vão estar tomando uma decisão, se o Senhor assim orientar, a fazerem isso, pautados na tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém.